nós vamos falar de direito quando você é um cidadão que sofre de loucura, que eu já nem sei se é mais assim que se fala, porque nós temos um estatuto estabelecido desde 2015, não é? Que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, que traz uma série de conceitos atuais, contemporâneos, e que, estranhamente, no país eles já estão em forma de lei, mas eles ainda não estão consolidados no exercício e aplicação dessas leis. Então, agora a gente faz um programa com uma pessoa que é pesquisadora do direito achado na rua, num caminho oposto. Parece uma contradição que o país tem há 3 anos uma legislação importante para esse recorte da população e, no entanto, a rua ainda não faz valer, né? Não puxa o exercício dessa prática, não consolida essa prática. Então, só isso eu já acho intrigante e eu começo a nossa entrevista por aí. Tá bem, ótimo. Então, Tânia, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e trazer um tema que é bem visibilizado, que está relacionado à loucura e às pessoas, né, que têm um transtorno mental. E é importante quando você traz a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque mesmo que a gente entenda, sendo uma lei de 2015, que ela ainda não está sendo implementada como deveria, a rua é que fez com que essa lei estivesse vigendo. Por que eu trago isso? Porque se a gente for observar os movimentos que impulsionaram a aprovação tanto da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é de 2006, mas que o Brasil assimilou através de uma emenda à Constituição em 2009, e por isso teve que reformular toda a sua legislação infraconstitucional para o novo conceito e paradigma que essa nova convenção traz, é que a gente tem uma lei brasileira de inclusão. E essa convenção, ou da convenção, participaram vários movimentos de pessoas com deficiência e de pessoas com transtornos mentais. Então, qual é a dificuldade agora de consolidar o uso dessa lei, a aplicação dela, né? Então, muitas das ferramentas, vamos dizer assim, que estão na lei, muitos dos dispositivos, também precisa que tenha um aparato do Estado para aplicá-las. Então, a gente vai ter uma série de medidas que precisam ser adotadas tanto pelo Poder Executivo, pelo próprio Legislativo, nos municípios e estados, que é onde as pessoas vivem, né, onde a vida acontece, mas, sobretudo, também pelo sistema de justiça. Se a gente entende que a incapacidade, né, não existe mais, já está lá declarada que as pessoas com transtorno mental também são consideradas capazes, que podem exercer seus direitos civis e políticos, dentre outros, não é mais possível que a gente tenha a interdição civil no Brasil como regra. Então, é preciso observar como o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, em vários desses estados, estão atuando para, por exemplo, revisar todos esses processos que interditou pessoas. Agora, só de ouvir, a gente começa a ouvir essa explicação do que o Estatuto trouxe, de entendimento do que é incapacidade de um cidadão. Eu penso aqui, eu tenho entrevistado outros pesquisadores dessa linha de direito, o direito achado na rua. E ouvi já de entrevistado, em outras palavras, a seguinte ideia: conforme você vai diminuindo em poder aquisitivo, você também diminui na sua possibilidade de exercício da cidadania, né? Então, até chegar ao ponto que quando você faz parte da população carcerária, você está num estágio de não ser ouvido, de não ter acesso, um estágio muito pesado, crítico. O que acontece, então, quando você ultrapassa essa linha e chega na incapacidade, não sei, chamam aqui de loucura, não é? Mais vulnerável que isso. Então, como é que o Estado muda o jeito de tratar e não dá condição da sociedade a participar do suporte que essa pessoa tem que ter? Porque quando a gente vê, por exemplo, a internação no Brasil não acontece mais. Mas aí o que a família do louco faz? Isso é uma coisa que a gente escuta. Sim. Então, eu pergunto aqui, o que você acha dessa argumentação? Poxa, como é que o Estado vai deixar isso na mão de uma família que não tem um técnico, não tem um psicólogo, não tem... Como é que ela vai arcar com isso, sim, né? Sim. Então, bem importante isso, porque vale a pena primeiro registrar, como você trouxe, a questão da desigualdade social. A loucura, ela não é própria só das pessoas pobres, embora a gente tenha cada vez mais uma parcela maior da população pobre no Brasil que tem apresentado mais sofrimento mental. Então, eu vou só fazer um parênteses aqui. Eu atrelei a condição financeira numa observação geral de que essa equipe da pesquisa faz. Sim. E de outra, porque quando você tem uma família que tem recurso, mesmo que o Estado te deixe na mão,
você arca. Como a gente vê a classe média, da classe média para cima fazer com a educação, com a segurança, abre mão do serviço do Estado e dá um jeito de resolver. Sim, sim. Mas se você não tem essa possibilidade, aí é dramático, né? E por isso que a gente, por exemplo, tem pesquisas mais recentes, a partir do IBGE, né, do censo de 2010, que traz que quase 82% das pessoas que apresentam transtornos mentais no Brasil são pessoas pobres. Então, esse é um dado importante para entender também o quanto a loucura ela foi aprisionada, e ainda é, se a gente for pensar o Brasil hoje, por instrumentos do Estado repressivos. E o hospital psiquiátrico e o manicômio é um deles. É importante trazer esse resgate histórico, Tânia, para a gente entender por que a loucura ela foi aprisionada. Quando a gente observa, desde a década de 70 no Brasil, os movimentos como o movimento antimanicomial, que passou a lutar em prol dos direitos dessa população, né, do grupo das pessoas com transtornos mentais, o que foi denunciado à época era uma série de maltratos, violações de direitos dessas pessoas dentro dos manicômios. Exemplo do caso de Barbacena, que é um caso bastante emblemático e que ali tinham pessoas que não tinham necessariamente um transtorno mental, que eram pessoas que tinham faziam parte de uma classe social mais pobre, ou mulheres que, por determinados comportamentos considerados desviantes, eram colocadas nessa instituição, como em vários hospitais ainda no Brasil. Então, o modelo manicomial que foi, vamos dizer assim, discutido naquela época pelo movimento da luta antimanicomial, fez com que esse mesmo movimento, junto com as pessoas com transtornos mentais e seus familiares, passassem a ter uma outra proposta de cuidado. Que proposta é essa? Que o cuidado tem que ser em liberdade. Se o sistema de produção capitalista, que é o que a gente vive, segrega pessoas que não fazem parte desse modo de produção, porque as considera incapazes de produzir, então esse modelo ele está relacionado às relações de opressão. E que aí a gente vai observar no Brasil também as relações de gênero e também as questões raciais. Então, se a gente fizer um retrato dessas instituições, a maioria das pessoas que estão ali tem um corte de classe, um corte de raça também, e é por isso que os serviços substitutivos ao manicômio foram criados, sobretudo a partir da Lei de Reforma Psiquiátrica no Brasil. Bom, a nossa entrevista tem tempo curto e o tema é muito complexo. Nós estamos com 2 minutos, então eu queria, nesse fechamento, entender... Desculpa te pedir de ser tão sucinta. Quais são os principais desafios? O que é que a gente tem que transformar e qual é o horizonte de esperança para essa transformação, né? Todas as políticas de saúde mental que foram construídas a partir do movimento da luta antimanicomial, de forma participativa e democrática, dentro de uma série de diretrizes que esse próprio movimento construiu, tem sido desconfigurada por uma coordenação de saúde mental atual, que tem trazido de novo o manicômio como o lugar de cuidado. Por que é importante dizer isso hoje, Tânia? Porque há 2 semanas a gente tem novas portarias no âmbito do Ministério da Saúde que realocam dinheiro para a internação em hospital psiquiátrico e não para os serviços substitutivos, que são aqueles que foram criados para ter o cuidado em liberdade. O Centro de Atenção Psicossocial, dentre outros, são muitos no Brasil hoje. E o que a gente está vendo é um sucateamento desses serviços e um direcionamento do dinheiro público para os hospitais psiquiátricos. O que aconteceu na década de 70, conhecida como indústria da loucura, pode, mais uma vez, voltar. E isso tem a ver com o quê? Com os donos de hospitais psiquiátricos, com uma Associação Brasileira de Psiquiatria que tem interesse, porque também tem interesse nesse mercado de internação psiquiátrica, como as comunidades terapêuticas e, além disso, uma indústria farmacêutica que medicaliza cada vez mais, que traz uma série de remédios psicotrópicos e que vai alimentar toda essa cadeia aí de internação psiquiátrica. Então, os desafios hoje, além da política de saúde mental, que está sendo gradativamente, tem sofrido retrocessos, a gente também tem um desafio que é cultural, de como é que a sociedade vai precisar olhar a pessoa com transtorno mental sobre uma outra lente, né? Uma lente da garantia de direitos, de cidadania e não mais do estigma, porque se um dia o louco ou a louca foi considerado incapaz e perigoso, isso aí é de um momento específico e que algumas ciências como a psiquiatria é que trouxeram esse discurso.
discurso. Então, a gente está partindo para um direito que é achado na rua e na luta antimanicomial para entender esses sujeitos também como sujeitos de direitos. E assim a gente termina o tempo da nossa entrevista. Eu agradeço profundamente sua presença aqui no estúdio. Muito obrigada.